Nesta aula, nós vamos corrigir as atividades dos roteiros anteriores sobre os aspectos teóricos dos circuitos elétricos, ou seja, nós vamos corrigir as atividades da semana passada, do roteiro 4. Vamos seguir então com as questões da aula 1. Com base nas palavras que compõem o termo circuito elétrico, o que você imagina que ele seja? E que tipo de materiais podem ser utilizados em sua construção? Essa é uma questão totalmente pessoal, né? Mas a minha resposta ficou assim: elas são ligações de elementos, dispositivos, por exemplo, né? Como geradores, receptores e resistores, realizadas por meio de fios condutores, permitindo a circulação da corrente elétrica. É só você lembrar que circuitos são ligações contínuas, né? Elétrico seria de elétron. Letra B. Pesquise e responda. Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Aqui, no caso, seria uma questão que você teria que pesquisar, né, em uma fonte alternativa. Bom, a principal diferença entre corrente alternada e contínua reside no fato de que a corrente contínua, simbolizada pelo CC maiúsculo, não altera o seu sentido de circulação dentro do circuito elétrico. Então, é sempre só um sentido de circulação. Por outro lado, a corrente alternada, ela consegue fazer uma alteração no sentido da corrente. Então, ora está um sentido, ora está em outro sentido. Por isso que vem o nome alternada. Letra C. As figuras A, B e C representam 3 circuitos elétricos, considerando que as pilhas e as lâmpadas estejam em boas condições. Responda às questões propostas. Então, a gente tem aí o circuito A, um circuito B e um circuito C. Em qual ou em quais 2 circuitos não poderia estar circulando corrente elétrica? Justifique sua resposta. Bom, não pode estar circulando corrente elétrica nem no circuito A, nem no circuito C. Por quê? No circuito A, observe que os 2 fios estão ligados no mesmo polo da pilha. Desse modo, não há circulação de corrente elétrica, porque eu preciso que um fio esteja ligado em um potencial maior e o outro fio esteja ligado no potencial menor, para que ocorra uma diferença de potencial e assim os elétrons livres consigam se movimentar ordenadamente dentro do fio. No caso A, isso não está acontecendo, então não há diferença de potencial. Já no circuito C, os fios estão sim ligados em polos diferentes da pilha, porém a gente tem um interruptor aqui e esse interruptor não está conectado, ele está aberto. E por esse fato dele estar aberto, não circula corrente no circuito. Questão da aula 3. Observe a figura abaixo, identifique o sentido da corrente e responda se a corrente é real ou convencional. Justifique sua resposta. Nessa aqui, você só precisava fazer o seguinte: olhar para a figura e observar que aqui a gente tem uma setinha verde. Essa setinha, observe que ela está saindo do polo positivo da pilha e está indo no sentido negativo da pilha, né? Na física, a gente chama isso de sentido anti-horário aqui no caso, né? Ela está saindo do polo positivo e indo com sentido ao polo negativo. Ok. Por esse motivo, essa corrente ela é chamada de corrente convencional. Por quê? Porque ela parte do positivo para o negativo, em analogia ao campo elétrico, como eu expliquei na aula anterior. Questões da aula 4. Letra A. Identifique na lista qual ou quais daqueles itens podem ser considerados um gerador elétrico. Então, eu coloquei uma tabela para vocês e vocês iam identificar quais eram os geradores elétricos representados naquela lista. Só daquela lista, né? Gerador elétrico é um dispositivo ou elemento do circuito que possibilita a geração de corrente elétrica.
Lá na lista, a gente só tinha 3, né? A pilha, que gera uma corrente contínua, a bateria, que também gera uma corrente contínua, e a tomada, que pode representar o fornecimento de energia elétrica que vem para a sua casa e gera uma corrente alternada. A gente sabe que a tomada é só uma representação daquilo que é fornecido por uma usina hidrelétrica ou outro meio, tá? Mas esses 3 itens poderiam ser considerados um gerador elétrico. Ok. Na letra B, identifique na lista, também na mesma lista, qual ou quais daqueles itens podem ser considerados um resistor elétrico. Para quem viu a aula, sabe que um resistor elétrico, ele limita a passagem de corrente elétrica. A principal característica de um resistor elétrico é que ele tem o efeito Joule quando isso acontece, ou seja, ele esquenta, né? Ele gera calor, ele foi comprado para esquentar, para modificar a temperatura. Então, observe, chuveiro, torradeira, secador de cabelo, ar-condicionado e ferro de passar roupa, esses itens, eles são resistores elétricos. Na C, identifique na lista qual ou quais daqueles itens podem ser considerados um receptor elétrico. A gente tem que perceber que os receptores, eles não são comprados para esquentar. Eles são comprados para quê? Eles recebem energia elétrica e nos fornece outro tipo de energia, que não necessariamente seja esquentar. Pode ser que um ou outro aparelho esquente, mas ele não foi comprado para aquilo. Quais são? O televisor transforma energia elétrica em energia luminosa, o liquidificador, que tem motor, né? Um DVD, um microfone, lâmpada, máquina de lavar roupa, ventilador, aparelho de som, campainha, um barbeador, um gravador, um roteador, um computador, uma geladeira, um micro-ondas, projetor. E assim a gente finaliza a nossa lista na aula 4.